E se a maior parte do que a gente vê, sabe, no dia a dia, não for o presente de verdade, mas só um eco do passado? Essa é a ideia central e bem surpreendente de um curso em milagres que a gente vai explorar hoje. A de que a nossa mente vive numa câmara de eco constante. Vamos entender direitinho como isso funciona. Forte, né? Bem provocador. A ideia aqui é que ver raramente é uma experiência nova de fato. Na maioria das vezes, o que a gente está fazendo é só reconhecendo o que a gente já conhece. É quase como uma repetição e não uma revelação. Então, como é que essa ilusão funciona na prática? Imagina que a gente está sempre olhando para o mundo através de uns óculos meio velhos, sabe, meio empoeirados. Essas lentes são as nossas memórias, os padrões, os julgamentos passados, e elas acabam distorcendo tudo que a gente vê hoje. E aqui está o pulo do gato, a grande diferença. Ver é se conectar com o agora, com o que está realmente acontecendo. Já reconhecer é a mente só rodando um programa antigo, sabe? Reagindo a uma memória em vez de reagir à realidade. E isso nos leva para uma ideia ainda mais radical. A mente é tão, mas tão obcecada pelo passado que até mesmo quando se pensa no futuro, na verdade, se está olhando para trás. Parece estranho, né? Mas, se a gente parar para pensar, a mente projeta o futuro usando só as ferramentas que ela tem. E quais são elas? As experiências passadas. O tal futuro que a gente imagina é, na verdade, uma colagem de memórias e emoções antigas. Olha, esse slide mostra essa dinâmica perfeitamente. O passado é tipo um arquivo gigante. O futuro é só uma projeção desse arquivo. E o presente? Bem, o presente fica ali, espremido no meio, quase sempre ignorado. É um momento que a gente atravessa, mas raramente vive de verdade. Agora, vamos mergulhar num termo que costuma gerar muita, mas muita confusão: mente em branco. E se preparem, porque o significado aqui é praticamente o oposto do que a gente costuma imaginar. E aqui está a grande virada. Esquece aquela ideia de mente em branco como sendo paz e silêncio. Nesse contexto, uma mente em branco é aquela que, embora pareça cheia de pensamentos, está na verdade vazia de presença, completamente desconectada da vida real que acontece agora. Essa citação reforça essa nova definição. Quando a mente fica repassando cenas, revivendo diálogos ou antecipando problemas, ela não está pensando de verdade. Ela está só repetindo um programa. É uma atividade automática, não um pensamento consciente, presente. Ok, a teoria é super interessante, mas como isso aparece no nosso dia a dia? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos bem concretos de como esses ecos do passado nos afetam. Pensa naquela experiência de acordar com um aperto no peito. Muitas vezes, se a gente investigar com honestidade, vai perceber que a mente não está no novo dia. Ela está lá atrás, revivendo um erro, uma mágoa, uma conversa do dia anterior, e o corpo. O corpo reage como se tudo estivesse acontecendo de novo agora. Outro exemplo clássico: entrar num lugar e sentir uma irritação imediata ao ver alguém. Nada aconteceu naquele momento, mas a mente foi lá e acessou um arquivo antigo, uma imagem que ela construiu sobre aquela pessoa. Não se está vendo a pessoa, mas o passado projetado nela. E a preocupação com o futuro, aquela coisa de e se der errado, e se aquilo acontecer de novo? Embora pareça ser sobre o futuro, isso também é o passado em ação. A mente está usando dados antigos de medo e fracasso para criar cenários que ainda nem existem. Certo, a gente já viu como a mente fica presa nesse ciclo de repetição. Mas existe uma saída? A resposta é sim, e é bem mais simples do que parece. Vamos ver como começar a quebrar esse loop. A pergunta-chave é essa, né? Qual é a prática? Se a mente funciona desse jeito, o que pode ser feito? A resposta, olha só, não está no esforço, mas sim na consciência. O nosso instinto comum é lutar contra os pensamentos ou tentar forçar uma positividade. Mas a abordagem aqui é muito mais simples e, acredite, poderosa. Em vez de lutar, apenas observa. É sobre reconhecer com total honestidade o que a mente está fazendo. A prática central é essa afirmação. E veja bem, não é como uma acusação, mas como um ato de lucidez. Simplesmente notar e reconhecer. Ah, entendi. A mente parece estar pensando sobre isso, mas, na verdade, ela está preocupada com pensamentos passados. E o que acontece com esse reconhecimento honesto? Algo começa a se abrir. A mente relaxa, sabe? A necessidade de controlar tudo diminui, a culpa começa a se dissolver. A identificação com esses pensamentos automáticos enfraquece.
O objetivo é alcançado pela consciência, não pelo esforço. Então, a grande lição é esta: a verdadeira visão não nasce de forçar o silêncio, mas de ser radicalmente honesto sobre o barulho que já existe na nossa mente. É essa honestidade que abre a porta para o novo. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Se a maior parte dos nossos pensamentos são só ecos do passado, quem é que está aqui, agora mesmo, percebendo esses ecos? A busca por essa resposta, ela pode mudar tudo.